Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Vamos iniciar este dia de pregão, dia 12. Ok, como passaram a noite, como dormiram? Tranquilo? Estão descansados? Cabeça serena? É isso aí, é importante para a gente iniciar o pregão de hoje, porque hoje o mercado ele promete muito, viu? O mercado promete muito. Ok, meus amigos, é o seguinte, o mercado está em leilão nesse momento, tá? O mercado está em leilão e muito provavelmente ele vai estar trabalhando aqui, ele vai estar iniciando exatamente no ponto em que ele fechou ontem, tá? Eu imagino que ele não deva abrir com um gap muito grande, muito amplo no dia de hoje, não. Espero que assim seja, tá bom? Porque ontem o mercado terminou com uma alta, atingiu uma alta histórica, foi a 191 mil pontos, ok? E a ideia é que o mercado ele continue subindo. Por isso nós iremos fazer compra hoje, tá? Então vamos só aqui aguardar, vamos só aguardar o mercado fazer a abertura aqui que a gente já vai entrar, tá bom? Vamos lá, vamos nos preparar aqui. Bom, parece que vai abrir um gap de alta, bem, um gap de alta até considerável pelo preço do leilão agora nesse momento. Provavelmente vai abrir um gap de alta muito amplo, de pelo menos uns 1.000 pontos aí, ó. Muito provavelmente 1.000 pontos aí de gap entre o fechamento do dia de ontem para a abertura de hoje. É muito. Isso gap de alta. Para quem vai fazer compra, vamos lá. É, é isso aí. Como era esperado, o mercado abriu aí com um gap bastante amplo, tá? Vamos ver aqui quanto que ele abriu de gap nesse início de mercado. Fechamento de ontem, fechamento de ontem foi aqui no, mais ou menos aqui, nos 189 mil. E o gap está exatamente, foi 865 pontos de gap. 865 pontos de gap. A nossa entrada não foi boa, foi muito ruim, tá? E o mercado está querendo vir fechar o gap agora. E é exatamente o nosso stop está em relação ao fechamento, em relação ao fechamento, o stop está dentro do gap. Dentro do gap. Vamos ver o que esse mercado tem para nós. Ele vai forçar a barra aqui, mas como nossa entrada foi ruim, e como sempre, né, quando a entrada é ruim, né, não é muito boa, o que a gente faz é arriscar, né? A gente arrisca ali o nossos 1.500 pontos de stop, tá? Nesse momento, olha, se eu tivesse na posição de 1.000 pontos, com 1.000 pontos de stop, o mercado já teria pego aí o nosso stop, ok? E vai pegar os nossos 1.500 pontos agora. Não vai dar tempo nem respirar. Vamos lá. Faz parte. Vai pegar nosso stop. Pegou. É isso aí. Pegou o nosso stop aqui, ó. Olha só, vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui para vocês entenderem o que o mercado fez hoje, ó. Nós abrimos a nossa operação exatamente aqui nesse preço, ó. Aqui, ó.
E o mercado, em 3 minutos, ele fechou o gap e veio buscar o nosso stop de 1.500 pontos. A gente aceita quando a nossa entrada é muito ruim, tá? Então, o mercado já vai a 1.500 pontos, 1.600 nesse momento, 1.700 pontos, do ponto da nossa entrada para queda, tá? Então, é o risco que a gente aceita, tá? A gente aceita esse risco, por quê? Porque o mercado, ele é isso. Olha o que o mercado ele fez. Ele logo que abriu, ele já fechou um gap, ele já fechou um candle de 1 minuto com uma amplitude. Ele fez uma amplitude aqui de 376 pontos. Nós pegamos exatamente nos 350 pontos a nossa operação de compra. Só que logo que veio o segundo candle de 1 minuto, o mercado já recuperou essa pequena alta que ele abriu e já veio na direção do fechamento do gap. O mercado ele tende a fechar o gap todos os dias, tá? Então foi uma entrada realmente muito ruim. Nós fizemos uma entrada muito ruim. Ontem foi ruim também. Só que ao contrário de ontem, o mercado ele andou. O mercado ele foi, tá? Ele não ele foi embora e não deixou um tchauzinho, tá? Ele só abriu e já foi embora. Entramos mal posicionado, mas o mercado continua andando a nosso favor. Então, e nem fechou o gap ontem. O mercado não fechou o gap ontem, tá bom? Hoje foi ao contrário. Entramos mal posicionado e o mercado logo veio fechar o gap. Então, nessa situação aqui, o nosso stop de 1.000 pontos ficou muito nanico, né, para o tamanho do mercado, no início agora do mercado, e estendi um pouquinho os 1.500 pontos, porque a gente aceita esse risco de 1.500 pontos. Ele ficou aqui abaixo desse stop aqui, ó, tá bom? Aliás, ficou abaixo desse fundo, que o mercado poderia dar uma brecada aí, né? Mas o nosso stop hoje ficou bem, bem vulnerável. Independente de 1.000 pontos ou 1.500 pontos, o nosso stop ficou bem vulnerável. Né? Muito bem. Agora o mercado deu uma brecada. Ó. Aqui, exatamente depois do nosso stop, ó, depois que estopou a gente, ele já deu uma brecada. Pode ser que o mercado agora queira corrigir essa volatilidade desses primeiros minutos da manhã, né? Pode ser que ele queira dar uma corrigida. Mas quem fez, no caso aí, venda, pode se segurar, né? Quem fez venda pode segurar na operação que essa amplitude que o mercado fez agora na primeira hora do dia, ele não costuma fazer isso assim sempre, né? Isso é quase que uma vez ou outra acontece, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vamos ver entre máxima e mínima do dia de hoje. O que esse mercado fez até agora? Ó? Ele trabalhou 1.800 pontos. Entre máxima e mínima, 1.800 pontos em 4 minutos. Trabalhou entre máxima e mínima, em 4 minutos, 1.800 pontos. É isso, tá bom? Agora o que o mercado vai fazer? Ele vai dar uma trabalhada aqui, né? Ele vai dar uma trabalhada. Vai dar uma trabalhada, porém, quem segurar na venda aí tem chance de andar hoje uns 3.000, 4.000, 5.000 pontos. Né? Tem chance. Não estou dizendo que é o que vai ser, tá? Mas tem chance. Ok? Muito bem. Vamos só traçar, como sempre, né? Fomos estopados já no dia de hoje. A gente não faz mais operações. Fomos estopados aí em 1.500 pontos. Tá? Mas faz parte do risco, né? É o risco que a gente aceita. Vou traçar aqui as nossas LTAs e LTBs, só para eu poder sentir um pouco do que o mercado ele vai fazer no restante do dia, tá bom? Essas linhas é mais para que a gente possa fazer, pelo menos, mostrar um norte aí do que o mercado poderá trabalhar nesse dia, tá?
Muito bem, vamos lá. Eu vou puxar aqui uma. Deixa eu tirar essa aqui, que também está atrapalhando um pouco a gente. Muito bem. Vou puxar aqui deste fundo. Vou puxar desse fundo que ele está bem mais direcionado, tá? E vou dar uma passada aqui nesse terceiro fundo, ó. Tem o segundo fundo e tem um terceiro fundo aqui, ó. Vou passar aqui nesse terceiro fundo. Ok. Como eu falei no início da manhã, hoje o mercado iria reservar para a gente muitas emoções, né? E é isso aí. Porque ontem o mercado foi muito agressivo. Ele explodiu ali, rompeu as máximas, né, históricas, foi a 191 mil pontos. E o mercado está com muita vontade de querer chegar aí nos 195 mil logo, tá bom? Tá aqui, gente, ó, a nossa LTA macro está marcada. Muito bem. Nossa LTA macro está marcada. Agora eu vou marcar a nossa micro, nossa LTA micro, beleza? Só para vocês acompanharem um pouco. Apesar de que a micro aqui não tem muita relevância da forma que o mercado começou hoje, tá bom? Não tem muita relevância mais nesse dia. Mas vamos lá. Eu vou marcar mesmo assim, ó. Vou puxar aqui desse fundo, passar no segundo fundo ali e levar lá para frente, tá? Aí eu tenho a minha LTA micro. Olha aqui, o mercado ele pode trabalhar aqui, ó. Ele pode simplesmente vir, bater novamente nessa micro aqui e voltar. E ficar trabalhando aqui nessa lateralização do final do dia de ontem. Ele pode ficar aqui nessa região aqui no dia de hoje. Pode ser que o mercado nem cresça muito hoje também. Pode ser que termine um doji. Entendeu? Mas só que o início do mercado foi muito agressivo. Ele foi muito agressivo, tá? E para o lado errado. Claro, não foi pro meu lado, né? Mas foi agressivo. Eu gosto desse tipo de agressão do mercado no início, ok? Porque a gente vê que o mercado ele está nervoso, né? Ou seja, tem gente com sede de querer abrir lote, né? E jogar lote no mercado. Enfim, hoje foi na venda, ontem foi na compra. Tá certo. Um dia de um, outro dia de outro. A gente tem que aceitar isso, né? Qualquer jeito. Mas vamos lá, aqui ó, na LTA, nós temos a micro, o mercado pode vir, colar aqui, ó, porque ele já fez uma máxima lá, entre máxima e mínima, né, quase 2.000 pontos, 1.800 pontos aí. Pode ser que ele caia mais, pode ser não, eu acredito que esse mercado ainda caia hoje. Ele venha corrigir mais ainda o que ele fez ontem, tá certo? E aí ele pode vir aqui nessa mini, nessa micro, né, essa LTA micro, pode rompê-la. Se ele romper com força, ele vem buscar aqui ele vem buscar fazer um teste aqui nessa LTA macro. Mas beleza, vamos lá. Ou seja, se ele romper essa mínima, ele vem buscar essa macro aqui com certeza. Tá bom? Muito bem. Vamos então traçar aqui agora umas LTBs só para. Ó, nós não temos muito LTB para marcar. A realidade é essa. Na verdade, a gente não tem LTB quase para marcar. Mas eu vou marcar aqui só para não dizer que não marquei nada de LTB, tá bom? Ó, nós temos essa LTB micro aqui, ó, para marcar. Pronto. O que eu fiz? Peguei desse topo, passei nesse segundo topo e passou pelo terceiro topo também, ó, certinho, tudo redondinho aí, ó. O mercado ele vai fazer o quê aqui? Com certeza o mercado vai dar uma trabalhada aqui nessa região, ó, ainda, hoje. Imagino que sim, tá bom? Que se ele vier aqui testar LTB, LTA micro, com certeza ele vem fazer um testezinho, depois ele vai fazer com que os vendedores sofram um pouquinho por aqui, né? Para segurar esse mercado, entendeu? A tendência vai ser essa aí, tá bom? É isso. Bom, vamos dar uma passadinha agora nos
nos tempos gráficos, tá? Vamos aqui no diário. Vamos olhar aqui como é que está a situação nesse exato momento. Pronto, nesse exato momento, é, esse exato momento o mercado trabalha assim, ó. Ontem ele trabalhou com uma força agressiva logo na alta. E a gente foi junto com o mercado, conseguimos ontem a ganhar aí 2.835 pontos aqui no índice, no mini índice. Hoje foi ao contrário. Ele já jogou uma agressão na venda, tá? Já jogou uma agressão na venda e logo já arrebentou com a gente, pegou o nosso stop, ok? Fomos estopados aí. Não tem problema, tá bom? O que acontece aqui no diário? O diário, vejam, vamos ver a máxima que esse mercado fez hoje no mercado, ó. Ele chegou na máxima de 191.225 pontos. Pronto, é uma máxima histórica, ela está registrada aqui. E o mercado, ele não acredito que ele retorne mais para essa máxima aí hoje. Não acredito nisso, tá? Até porque o mercado já está, da abertura para a mínima de hoje, o mercado já está 1.299 pontos, tá? Para abertura. Da mínima para abertura, 1.300 pontos. Bom, ele pode chegar a 1.500 pontos ainda aqui, nessa situação, ele ainda pode chegar a 1.500 pontos aqui da abertura, e pode ainda voltar, fazer essa absorção todinha aqui da venda e virar comprador. Esse mercado ainda tem condição disso. E não acho difícil de fazer isso não, gente. Sabe por quê? Ó, analisando, tá? Ó, dá uma analisada comigo. Ó. Nós temos um fundo aqui, ó, que não foi violado por esse. Agora, esse aqui violou esse fundo. Porém, olha, pensa aí, ó, o corpo desse candle aqui segurou, ó, aqui em cima. Ou seja, ele violou, mas só que no mesmo dia já foi absorvido e fechou lá em cima. Beleza. Ou seja, nós temos aqui uma direção, né, um movimento de compra direcional, que eu chamo de um movimento bem estruturado na compra aqui, ó. Bem estruturado, ó. Esse aqui, ó, não violou esse fundo, inclusive nem violou o corpo desse candle aqui, ó. Esse não violou o fundo deste. Esse aqui não violou o fundo deste aqui. O de ontem não violou o fundo deste aqui, ó. E o que me leva a uma consideração aqui? Eu considero que esse mercado ainda consiga fazer uma correção desse movimento de ontem, ainda consiga fazer uma correção melhor, maior. Chegar aqui a 50%? Sim, é possível. Porque nesse momento ele só corrigiu, até esse momento, ele corrigiu uns 30%. Uns 30% do movimento de ontem, tá? Entre máximo e mínimo. É possível que ele ainda consiga cair mais para corrigir esse movimento de ontem? Sim, é possível. Tá? Mas o que acontece? Se ele não fizer essa correção, se a mínima dele foi aqui, vamos lá, se a mínima dele foi aqui no 189.375, a mínima de hoje, que na verdade agora já está sendo rompido, ó, já foi rompido já. Pronto. A mínima agora, nesse momento, ó, 189.295. Tá? Esse mercado ainda vai corrigir mais o movimento de ontem. Beleza? Então, se ele chegar a 1.500 pontos, ainda é possível que esse mercado volte, ou seja, absorva, né, esse movimento vendedor, vire comprador e continue buscando alta histórica. É possível sim, tá bom? Vamos só esperar para ver. Aqui no diário aponta isto, tá? Mas tá aqui marcado as minhas LTAs. Com certeza o mercado deve fazer um trabalhozinho aí nessa região, tá bom? Acima das LTAs aqui, beleza? Ó, no de 15 minutos, ó, para vocês verem como é que é agressivo, como foi agressivo o início do mercado no dia de hoje,
no de 15 minutos, o mercado ele manteve aqui no primeiro candle de 15 minutos uma força que não ocorre todos os dias, gente. Se vocês olharem, pode olhar o histórico, vocês não vê no diário, no de 15 minutos, o primeiro candle de 15 minutos, ele fazer essa amplitude toda aqui, ó. Tá? Olha, quase 2.000 pontos, 1.800 pontos. Ok? Então, eu aceito o stop desse tranquilo, friamente, porque não é normal, não é comum, tá? Não é comum. E o gap ajudou, né? O gap fez com que o mercado trabalhasse com muita violência para fechar logo no início do dia. Porque se ele não fecha esse gap logo no início do dia, gente, hoje seria mais uma alta histórica, ele ia subir logo no início do mercado, no início do pregão, tá bom? Mas vamos esperar agora o desfecho aí do mercado. No final do dia a gente volta aqui para fazer um fechamento, ok? Ó, ele já está batendo aqui na LTA micro, tá bom? E se ele romper com força aqui, ó, aí ele vem buscar essa LTA macro aqui, ó. Aí pronto. Aí até aí eu ainda consigo ter uma visão que ele vai ficar por aí. Depois disso aí, só o mercado vai dizer. Tá certo? Beleza. E na LTB micro, a única que a gente conseguiu marcar aqui foi a LTB micro. Eu marquei ela aqui porque o mercado ele pode voltar aqui e bater aqui, ó. E ficar aqui dentro desse rangezinho aqui até fechar o dia. Pode ser que ele faça isso também. Tá bom? Não acredito que esse mercado vire hoje mais para compra. Tranquilo? É isso aí. Tá? Vamos lá. Vamos voltar lá no de 1 minuto só para a gente ver como é que está a situação. Muito bem, ó. O mercado deu uma enroscada, né? Ele fez aquela correria toda em 4 minutos e agora enroscou. Pronto. É isso aqui, ó. Agora ele vai dar uma dormida por aqui, tá? Ele vai andar um pouquinho de lado, imagina aqui, testar a média ali em cima. É isso que ele vai fazer, tá? E aí, depois disso, ele só anda mais se ele romper essas linhas de tendência aqui, ó. Tanto de baixa quanto de alta, tá? É isso, beleza? Bom, pessoal, é isso mesmo. Stop logo nos 3 primeiros minutos aqui no mercado. Rápido, né? Muito rápido. Mas tá bom, é assim mesmo. É o risco que a gente tem aqui no mini índice, né? No day trade. O mercado, ele tem dessas coisas, né? Quem se compromete, né, a vir aqui para a bolsa para operar day trade e principalmente no mini índice, que é um mercado muito muito violento, ele é volátil mesmo, tá bom? Ele desloca preço muito fácil e desloca preço que às vezes a gente não acredita, às vezes a gente se espanta. A gente que está há mais tempo aqui no mercado, tem dias, às vezes o mercado passa dias trabalhando num range ali que não passa de 1.500 pontos entre máximo e mínimo, entendeu? Mas chega um ciclo que quebra toda aquela morosidade, né, do mercado. Aí passa a fazer movimentos amplos e candles de 1 minuto, às vezes de 1.000 pontos, 1.500 pontos. Você se espanta às vezes até. Você pensa assim, uai, mas eu tô aqui mesmo nesse mercado, né? Há dias que ele vem trabalhando num range entre mínimo e máximo de 1.500 pontos. Hoje, um candle só já fez 1.500 pontos. Às vezes acontece isso. E é normal, né? Aceitar isso. É o risco que a gente tem quando se submete a operar day trade no mini índice. Tá bom? Show? É isso aí. E é isso aí, pessoal. Vou fechar essa primeira parte do vídeo aqui nessa manhã. Agora eu vou deixar o mercado trabalhar. No final do dia a gente vem, fecha o pregão, vê o que o mercado fez, como foi que terminou o dia, tá? Mas eu espero que quem esteja na venda aí se segure. Pode dar muito bom, dar muito certo, tá? Espero isso e que dê tudo certo para vocês, tá bom? E quem está na compra, que fique relax, né? Não se apavore não, tá bom?
relaxar, sereno e tal, aceita o stop, e amanhã tem outro dia, né, para ser operado. Acabou. O mercado ele não se acaba em um dia só, não. Num pregão só, não. Tá bom? Amanhã tem outro dia de pregão e nós estamos juntos de novo. Tá certo? Aproveita aí, ó. Aproveita aí que vocês tão bem, né? Na fita aí, no mercado. E dá uma forcinha aqui pro velho aqui. Dá um like para nós, se inscreve no canal se não é inscrito, tá bom? Espalhe esse vídeo aí para outros colegas, amigos, tá bom? E vamos nos apoiar aí, nos ajudar aí. Comentem também, comenta o loss que eu levei hoje, eu quero ouvir de vocês aí, tá bom? Comentem aí. E aí a gente responde aí para vocês aí, à medida da possibilidade, tá certo? Muito obrigado pela atenção, um bom dia para vocês e até o final do dia a gente volta aí para fechar o pregão. Obrigado, um abraço. Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Natanael aqui de volta. Final do pregão do dia 12. Ô, meus amigos, olha que dia, hein? Esse dia de hoje foi, sinceramente, esse dia de hoje ele me surpreendeu, tá? Me surpreendeu muito. Desde a abertura, né? Na realidade, desde a abertura, o mercado ele me surpreendeu, porque ele já abriu num gap de alta, tá? E logo fechou o gap com uma força que não é comum acontecer todos os dias. Vamos lá fazer o fechamento desse final de pregão, tá? Esse final de dia. Olha só como o dia iniciou. Nós estamos aqui no gráfico de um minuto, ó. Então vamos dar um passeio rápido aqui pelo gráfico de um minuto, só para vocês verem como foi o trabalho desse mercado nesse dia, tá bom? Ó, essa queda aqui, ó, esta queda aqui foi o que me tirou do mercado logo cedo, né? Me estopou, tá? E lembra que eu marquei aqui com vocês a LTB micro, a LTA micro e a LTA macro. E eu fiz uma análise antes de fechar a primeira parte pela manhã, eu fiz uma análise, né, de que o mercado ele iria trabalhar nessa região aqui, ó. Nesta região, ele iria ficar fazendo um trabalho de movimentação mais de lado do que propriamente uma direção contínua, tá? E realmente ele fez isso. Observe que ele veio, tocou na LTA micro, voltou novamente, foi lá em cima tentar fazer um testezinho na LTB micro, ele não conseguiu na primeira vez, voltou, testou o fundo novamente e depois voltou a testar a LTB micro. Se você ver aqui, ó, ainda está na mesma posição LTB micro que eu marquei, ok? Se estender ela um pouco mais para frente agora, ó, olha como ficou a situação, ó. O mercado trabalhou direitinho, exatamente como eu analisei que ele iria fazer, tá certo? Ó? Então, é isso. E depois que o mercado chegou nessa pontinha aqui, ó, no encontro das duas LT, nas duas linhas de tendência, o mercado ele derreteu para baixo e não parou mais, veio até aqui, ó, neste fundo, fazendo fundo do dia, o pavio do dia, né, na venda. Tá, vamos lá. Olha, entre mínimo e máxima, o mercado trabalhou hoje 4.000, mais de 4.000 pontos. Olha o que eu falei para vocês, gente. O mercado, quando ele quer fazer o movimento, ele faz movimentos amplos. 3.000, 2.000, 4.000, às vezes 5, 6.000. Tá bom? É isso. Essa é o mini índice, né? Tá certo? Então, ó,
Aqui no dia 1 minuto, a gente vê aqui os movimentos do mercado, trabalhou direitinho, né? Fez alguns movimentos aqui, só que mais para venda, né? Montou uma estrutura de venda e realmente derreteu e caiu. O mercado está fechando aqui exatamente, vai fechar aqui mais ou menos nos 188 mil. Não deixou barato. Os vendedores hoje não deixaram barato. Vamos dar uma olhada lá no tempo gráfico no diário, tá? Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui no diário, gente, o mercado, aqui no diário o mercado ele tá fechando assim o dia, ó. Não deixou barato os vendedores, né? Olha aí, ó. Na mesma, é como diz, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Foi o que os vendedores fizeram hoje, viu? Com os compradores, ó. Os compradores ontem arrebentaram, pá! E aí os vendedores deram na mesma moeda, devolveram o troco, ó. É isso. Faz parte, né? É o que o mercado realmente faz quando, quando ninguém acredita, às vezes, tá certo? Gente, é o seguinte, ó. Olhando aqui, ó, a estrutura de alta do que no diário, tá aqui, ó, nesse formatozinho. Se o mercado ainda, nesse dia, fechar com esse corpo aqui, ó, vendedor, deixando apenas esse paviozinho aqui, gente, é o seguinte, pode até ser que esse mercado responda na mesma altura amanhã na compra, levar esse mercado para cima. Porém, vejam aqui, ó, comigo. Aqui nós temos uma linha de resistência, ó. Nós temos uma resistência aqui, certo? Beleza. E temos um suporte aqui, ó. Ok, ó. Nós temos um suporte aqui. Analisem comigo. O que esse mercado pode fazer amanhã? Nós temos uma resistência aqui. Nós temos aqui uma resistência. Nós temos aqui um suporte. Veja aqui comigo. O mercado, ele já mandou bronca no início do dia e já caiu quase 2.000 pontos em 4 minutos. Segurou a peleja e está encerrando o dia aqui, ó, quase na mínima do dia anterior, de ontem. Vocês entenderam isso? Uma resposta à altura do que eles fizeram ontem. O mercado deu a mesma resposta hoje. O que ocorre? Amanhã eu vou vender, ok? Amanhã eu vou vender, acreditando que esse mercado ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai quebrar essa estrutura toda aqui, ó. Acreditando que esse mercado vai quebrar essa estrutura e esse mercado caia aqui amanhã. É possível que esse mercado caia amanhã? Sim, é possível. E vou dizer mais, viu? Anotem aí, ó. É possível que esse mercado, além de cair amanhã, é possível que ele se estenda a uns, pelo menos, 5.000 pontos amanhã. Olha, eu não tenho dúvida. 5, 6 mil pontos é capaz desse mercado vir amanhã aqui. Tá bom? Escrevam aí, tá? Anotem, registrem, ok?